A Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos lançaram em 3 de agosto o maior exército militar global desde a Guerra Fria. E as preocupações estão aumentando sobre o quão seguras são as agências governamentais dos Estados Unidos. Isso depois que um novo relatório do Senado descobriu que a pontuação média de segurança cibernéticas das agências federais foram classificadas com um C negativo. Questões legais estão envolvendo os passaportes de vacinas, enquanto o aplicativo de Nova York possui diversas falhas. E ele também vem com um preço elevado. Isso ocorre enquanto a prefeita de Boston o compara à escravidão. E um senador republicano apresentou um projeto de lei que exigiria a identificação do eleitor em qualquer estado que crie um sistema de passaporte de vacina. Ele diz que se os estados podem pedir às pessoas que provem seu status de vacinação, eles deveriam poder pedir identidade quando votarem. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Vamos começar com as Forças Armadas Americanas. A Marinha e o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos lançaram um importante exército militar global em 3 de agosto, o maior desse tipo desde a Guerra Fria, conforme reportado pelo Epoch Times. No dia seguinte, a China anunciou uma operação em grande escala no Mar da China Meridional em resposta. O LSE 2021 é o primeiro exercício naval e anfíbio de grande escala realizado desde os exercícios do Ocean Venture da OTAN, lançados em 1981 durante a Guerra Fria, afirmou as Forças Armadas dos Estados Unidos. O Exército Militar Marítimo, denominado Exercício de Grande Escala 2021, acontecerá entre 3 e 16 de agosto e contará com a participação de 6 comandos navais e do Corpo de Fuzileiros Navais, 5 das frotas listadas nos Estados Unidos e 3 forças expedicionárias da Marinha em 17 fusos horários, acrescentou o comunicado. Isso inclui aproximadamente 36 navios, de porta-aviões a submarinos, mais de 50 unidades virtuais e uma série ilimitada de unidades de construção, conforme informou as forças dos Estados Unidos num dia antes do início. Em 4 de agosto, a Administração de Segurança Marítima da China anunciou que os militares chineses realizariam um exercício de treinamento ao longo de cerca de 38.600 mil milhas quadradas no Mar da China Meridional entre 6 e 10 de agosto. O objetivo deste exercício militar marítimo é manter a paz e a estabilidade na região, conforme o almirante Samuel Paparo, comandante da Frota do Pacífico dos Estados Unidos. E voltando às vacinas, a legalidade dos chamados passaportes de vacinas americanos também estão sob escrutínio. A cidade de Nova York foi a primeira cidade do país a impor uma exigência de vacina para muitas empresas internas. A cidade aceita 2 aplicativos, o The Essential Pass e o NIC COVID Save, para verificar o status de vacina das pessoas. Então, quão bem-sucedidos são os aplicativos? O MIT Technology Review fez um resumo do aplicativo Excelsior e descobriu que muitos usuários tiveram problemas ao tentar verificar o status da vacina. O sistema opera atraindo informações dos registros de imunização do estado, mas pode ser facilmente evitado por um erro de entrada de dados em uma clínica de vacinas, como um nome com grafia incorreta ou um erro de digitação em uma data de nascimento. Há também uma etiqueta de preço robusta anexada. O NYC já gastou 2,5 milhões para projetar o sistema por meio de uma parceria com a IBM, mas o New York Times observou que o custo total pode se multiplicar para até 17 milhões de dólares. Quanto à origem desses fundos, o New York Times observou que Nova York espera que o governo federal reembolse todos eles. Então, por que o preço elevado? Isso porque, de acordo com os 3 contratos, o Estado exige que a IBM entregue o chamado mapa do caminho para cobrir toda a população de Nova York, ou seja, 20 milhões de pessoas. Alguns dizem que o preço não vale a pena. Em julho, a Technology Review descobriu que o aplicativo foi baixado 2 milhões de vezes, o que representa cerca de 10% do total do Estado. E quanto a onde o aplicativo foi usado, principalmente em locais de alta tecnologia. Alguns estão notando que será difícil para as pequenas empresas fazer cumprir a regra devido à falta de recursos e mão de obra. E outros observam que muitos em Nova York já estão com o aluguel atrasado e não têm fundos suficientes para comprar um smartphone.
Também não há resposta ainda sobre o que acontecerá com as isenções religiosas ou médicas e os casos de vacinados que contraem o vírus. O diretor médico da WebMD, John White, disse a Axios que pode haver uma falsa sensação de segurança entre os vacinados com relação à variante Delta. Ele disse: se pensarmos em infecções invasivas, como um passaporte protege contra isso? A enfermeira Jamie Garcia disse à Technology Review que uma aprovação da vacina não resolve a Covid, acrescentando: variantes também aparecerão em nosso caminho. Outra preocupação, privacidade. Alguns estão levantando a preocupação com a falta de transparência no aplicativo e estão preocupados com o risco de vigilância. E o Washington Post relatou que há também a questão do roubo. É fácil roubar o código QR de uma pessoa. Agora, apesar dessas preocupações, muitos veem o passe como uma forma de agilizar o processo. Um estudo de 2021 do Institute of Technology and Global Health descobriu que a maioria, 66,5% dos entrevistados dos Estados Unidos, apoiava as credenciais de vacinas digitais. A maioria achava que era mais apropriado que as empresas os exigissem em vez de escolas ou outros locais. 1.000 pessoas participaram da pesquisa. Mas nem todos concordam. A prefeita em exercício de Boston, Kim Janey, está criticando o mandato de vacina do prefeito de Nova York, Bill de Blasio. Ela está sugerindo que não é a favor de um passaporte de vacina como o de Nova York. There's a long history in this country of people needing to show their papers, whether we're talking about this from the standpoint of, as a way to during slavery, post-slavery. A prefeita democrata planeja se concentrar em garantir o acesso às vacinas e ela ainda quer que mais pessoas sejam vacinadas. Mas Jane disse, quando se trata do que as empresas podem escolher fazer, sabemos que esse tipo de coisa é difícil de aplicar quando se trata da vacina. Mas vários vereadores de Boston estão criticando Jane por sua comparação. Eles querem que a prefeita crie confiança na vacina e um deles apoia a ideia de passaportes de vacinas. E um senador republicano apresentou um projeto de lei que exigiria a identificação do eleitor em qualquer estado que crie um sistema de passaporte de vacinas. O senador da Dakota do Norte, Kevin Cramer, apresentou um novo projeto de lei no Senado na terça-feira. Isso obrigaria o eleitor a apresentar identidade em qualquer estado que tenha um sistema de passaporte de vacina. Cramer disse que se os estados podem pedir aos residentes algo tão privado quanto seu status de vacina, eles não deveriam ter problemas em pedir uma prova de quem eles são quando votarem. Nenhum estado tem passaportes de vacina obrigatórios ainda. Em breve, a cidade de Nova York terá um dos sistemas mais rígidos do país. As pessoas de lá terão que provar que foram vacinadas para entrar em academias, restaurantes e teatros. Outros negócios podem ser acionados em breve. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que o objetivo é convencer todos a se vacinarem. Ele disse que as pessoas com vacinas terão mais liberdade e oportunidades, e as pessoas sem vacina terão menos opções. Republicanos e outros grupos de liberdades civis se opõem aos sistemas de passaporte. Eles dizem que isso leva a uma sociedade segregada. A Casa Branca disse que não haverá um passaporte federal para a vacina, mas o presidente Biden disse que outras cidades deveriam seguir o exemplo de Nova York. Não se espera que o projeto de Cramer receba apoio suficiente dos democratas para ser aprovado. E agora, por falar em projetos de lei, os senadores estão trabalhando em centenas de propostas de emendas ao projeto de lei de infraestrutura do Capitólio. Há cerca de 250 propostas até agora. 7 amendments have received roll call votes. One amendment, offered by the uncommon pairing of Senators Warnock and Cruz, was adopted yesterday by voice vote. Miracles happen even here in the Senate, Mr. President. E ele espera que mais progressos ocorram em breve. Agora, essa emenda bipartidária a que Schumer se refere foi realmente introduzida pelos senadores Warnock e Cruz. Ela estenderá a rodovia interestadual 14 para o oeste, designando 5 estados do sul, Texas, Louisiana, Alabama, Mississippi e Geórgia como futuro corredor interestadual 14. The amendment does not have any cost associated with it. Quanto ao que está no projeto de lei, alguns estão observando que por trás dele está um plano para testar um novo imposto federal em cada quilômetro percorrido por americanos individuais.
Embora o novo imposto seja descrito como um programa piloto, a medida de infraestrutura também exigiria que o Departamento do Tesouro estabelecesse um mecanismo para cobrar taxas de uso de veículos motorizados por quilômetros dos participantes. E o acordo também prevê mais de 550 bilhões em novos gastos. Algumas áreas para as quais esses fundos estão indo incluem 110 bilhões de dólares para estradas e pontes, 73 bilhões para modernizar a rede de energia do país, 66 bilhões para ferrovias e Amtrak, a Corporação Nacional de Trem de Passageiros, 65 bilhões para a expansão da banda larga, 55 bilhões para melhorar a água potável do país e 39 bilhões para o trânsito. O plano cobre quase todos os cantos da economia dos Estados Unidos. O líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, disse que já se passaram décadas desde que o Congresso aprovou um investimento autônomo e significativo. Agora vem a grande questão: quem está pagando por isso? Há temores de que o peso caia sobre os contribuintes, mas a Casa Branca disse que o dinheiro virá da recuperação de fundos de ajuda não utilizados da Covid, da coleta de impostos não pagos sobre investimentos em criptomoedas e da venda de bilhões de dólares em petróleos das reservas. E a posição da infraestrutura da América ganhou destaque não apenas por causa dos trilhões propostos, mas porque um boletim informativo revelou que ela obteve classificação baixa ao receber um C negativo. A American Society of Civil Engineers deu-lhe uma nota C negativo, embora possa parecer baixa, na verdade está acima do D positivo de 4 anos atrás. A infraestrutura não é a única área classificada com C negativo. De acordo com o novo relatório do Senado, a avaliação média das agências governamentais em segurança cibernética foi classificada com C negativo. Os senadores Rob Portman e Gary Peters divulgaram um relatório bipartidário na terça-feira, 3 de agosto, sobre segurança cibernética no governo federal. O relatório do Comitê de Assuntos Governamentais e de Segurança Interna do Senado avaliou 14 departamentos de gabinete e 9 agências independentes. A classificação geral média da cibersegurança americana recebeu uma classificação de C negativo, com 5 departamentos recebendo nota D, departamentos de Estado, Comércio, Educação, Transporte e Assuntos de Veteranos. 3 agências independentes também obtiveram um D. A NASA e a Administração da Previdência Social e o Escritório de Gestão de Pessoal. O relatório constatou que 7 agências não cumpriram os requisitos básicos da Lei Federal de Modernização da Segurança da Informação. Outras descobertas mostraram que algumas agências estavam usando sistemas legados não mais suportados pelo fornecedor e algumas não estavam protegendo adequadamente as informações de identificação pessoal. O relatório Portman-Peters segue o relatório bipartidário da Portman de 2019 sobre segurança cibernética de agências federais e analisa os relatórios dos inspetores gerais do ano fiscal de 2020 sobre conformidade com os padrões federais de segurança da informação. Isso demonstra a falha contínua de 7 agências em cumprir os requisitos básicos de segurança cibernética da Lei de Modernização da Segurança da Informação Federal, o FISMA. 7 agências usaram sistemas legados ou aplicativos não mais suportados pelo fornecedor. Portman disse: é inaceitável que nossas próprias agências federais não estejam fazendo todo o possível para proteger os dados da América. Desde a SolarWinds a recentes ataques de ransomware contra a infraestrutura crítica, está claro que os ataques cibernéticos continuarão ocorrendo e é inaceitável que nossas próprias agências federais não estejam fazendo todo o possível para proteger os dados da América, disse o senador Portman. O par bipartidário fez várias sugestões, incluindo uma abordagem federal mais coordenada para a segurança cibernética. E por falar em segurança, mais detalhes estão saindo sobre o ataque mortal de um oficial do Pentágono fora do complexo militar na terça-feira. Autoridades disseram que Austin William Lance, de 27 anos, da Geórgia, esfaqueou o policial George Gonzalez no centro de trânsito do Pentágono. O FBI disse que Lance saiu de um ônibus e atacou Gonzalez imediatamente, sem provocação. Gonzalez servia na Agência de Proteção da Força do Pentágono desde 2018. Ele foi promovido ao posto de oficial sênior no ano passado. Ele serviu no Iraque e ingressou na Força Policial há 3 anos. De acordo com o FBI, Lance então atirou e se matou com a arma de serviço do oficial. Autoridades dizem que Lance havia se alistado no Corpo de Fuzileiros Navais em 2002, mas nunca ganhou o título de fuzileiro naval. O FBI está investigando o caso. E agora, antes de terminarmos,
Vamos a algumas notícias mais leves. Os cientistas dizem que encontraram uma das espécies mais raras de camaleão do mundo, o Malawi. O camaleão pigmeu de Chapman foi considerado extinto por causa do desmatamento, mas uma equipe do Instituto Nacional de Biodiversidade da África do Sul e dos museus de Malawi encontrou o animal em 3 pontos da floresta. A pesquisa foi publicada esta semana em um jornal acadêmico da imprensa da Universidade de Cambridge. Este camaleão se mistura com as folhas e cresce apenas cerca de 5 centímetros. Os cientistas dizem que os camaleões encontrados estão isolados, tornando quase impossível procriar. A União Internacional para a Conservação da Natureza lista o camaleão pigmeu de Chapman como criticamente ameaçado. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!